nerds, geeks e afins, estamos todos aqui ausentes. No resumo e avaliação da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. Pois bem, pessoal, enfim terminamos a segunda jornada da série, e aqui no canal ao mesmo tempo que a primeira temporada, porque eu repeti tudo que eu havia assistido lá no ano passado da primeira. Aliás, vamos lembrar de novo, né? Antes de completar um ano de exibição da primeira jornada, eles já lançaram a segunda temporada. Por quê? Não sei exatamente. Na verdade, até aconteceu o processo contrário, né? Em épocas aqui de problemas de produção por causa da pandemia, onde a maioria das séries estão ficando atrasadas, eles simplesmente lançaram uma antecipadamente, antes de completar 12 meses de exibição da primeira jornada. Por que eles fizeram isso? Apelo popular? Muita audiência? Tá entrando din-din? Não sei qual exatamente o processo que a Netflix bateu o martelo para isso. Inclusive, já informaram que a terceira temporada está garantida. E depois que a gente assiste a todos os episódios, a gente fica com uma sensação estranha, porque o que fazem com uma das protagonistas aqui desse show é algo de realmente... Peraí, será que é por causa disso que eles anteciparam a exibição? Bom, explicando, né? No contexto geral, sim, nós tínhamos aquele final da primeira temporada onde o Will Forte, o verdadeiro, não a imitação barata que Melanie fazia, surgiu ou apareceu, enfim, para todos aqueles que o veneravam e também o odiavam. Pois é, ele se atracou com sua composição chamada Big Alice lá nos fundos do Snowpiercer e logo já tomou aquela atitude completamente totalitarista, que eles deveriam se render sobre suas exigências. É curioso, né, que as exigências primeiro dele foram coisas triviais, banais, alguns itens de consumo rápido, outras coisas como alimentos, mas no fundo, era uma exigência, digamos assim, tola. Depois a gente acaba descobrindo depois que, na verdade, lá no Big Alice não está aquela maravilha. Afinal de contas, é uma composição muito menor. Acho que eram 34 vagões, né? Em relação a outra, o Snowpiercer, que tem para lá de 1000 vagões. Enfim, o que vale é que sim, ele tomou o poder, ou tentou tomar o poder logo de cara. Claro que a Melanie arranjou um jeitinho de não efetivamente a conexão das máquinas ali pudesse ao mesmo tempo ser feita e também desfeita. É uma coisa meio maluca que acontece tudo ali no primeiro episódio aqui da segunda temporada. Mas enfim, é isso que temos. Mas claro, Will Forge então ele se mostra muito mais poderoso do que a Melanie ousou fazer um simulacro dele. E bom, para o pessoal do Layton, que tinha acabado de ganhar a revolução, ou seja, eles estavam ali no poder, começando a democracia, aquilo foi um belo balde de água fria, ou cubinhos de gelo. Enfim, o que vale é que sim, a série na verdade ela começou a meio que se repetir, e falando nessa coisa de ter coisas em repetição, a gente percebe ao longo dos episódios que isso muito foi verdade, porque nós tivemos muitos dos ecos. Assim, eu chamei aquelas coisas que você fala, peraí, mas já aconteceu coisa parecida lá na primeira temporada e praticamente no mesmo episódio. É verdade, uma coisa que acontecia aqui na segunda aconteceu exatamente no episódio equivalente lá da primeira jornada. Uma coisa que irritava um pouco, que na verdade deixava bem claro que os roteiristas, produtores, eles não sabem muito bem o que fazer com a série. Por quê? Aliás, a série tem um belo de um problema. Ela necessita que esse jogo entre seres opressores e oprimidos exista para o discurso ser válido. Afinal de contas, eles só querem isso. Não querem, na verdade, apresentar para a gente um show voltado para a ficção científica, discussão da humanidade, do que acontece quando somos apenas os últimos sobreviventes da humanidade. Não, não é esse discurso humano, uma coisa cerebral, que combinaria bem com esta possibilidade de vagar eternamente sobre trilhos numa composição que tem um ecossistema muito do fechado. E não vamos nem colocar a questão dali da luta de classes, que, claro, foi uma imposição esquemática do Will Forge que a Melanie resolveu seguir às riscas. Mesmo que fosse um sistema completamente livre, aquilo já seria uma boa dose de
demonstrar pra gente boas histórias a respeito dessas condições de privação, de falta de liberdade, muitas coisas interessantes. Até o discurso totalitário ganharia muito mais força exatamente tendo total liberdade ali dentro do trem e justamente florescendo aquela coisa, caramba, será que a gente precisa ser mais fechado justamente para poder sobreviver? O que eu quero dizer é que a série meio que ela começou no tempo errado, o discurso da luta de classes. Na verdade, a primeira temporada devia ser a construção de um totalitarismo frente a uma certa liberdade que não funcionava naqueles 7 primeiros anos. E precisava então uma revolução, ao contrário, a série seria muito mais interessante. Mas, na verdade, quando eles começam então a segunda temporada, eles bisam exatamente como aconteceu na primeira. E se antes era um simulacro de um senhor todo-poderoso, um perfeito soberano, então agora temos ele efetivamente. Ele surge aqui. E fica só nisso, não tem mais nada de novo. Na verdade, só temos bizarrices, porque a figura verdadeira do Will Ford, quando se mostra, ela se coloca como algo mais tolo do que eram os ricos lá na primeira temporada. Lembra que eu fiz essa crítica? Se o discurso da série é a luta de classes, por que eles colocaram as pessoas que tinham a grana, eram as poderosas, como pessoas tolas? Bom, isso é óbvio, porque o discurso de luta de classes, na verdade, quer dizer que quem tem dinheiro são pessoas horrorosas e as pessoas pobres, os oprimidos, são pessoas maravilhosas. Então, na cabeça deles, que escrevem esses textos, precisa fazer com que esses personagens que têm a grana sejam idiotizados. E é por causa disso também que o Will Ford aqui, o verdadeiro, também é da mesma maneira. Ele é apenas um bocó com ideias grandiosas. E de novo, como a série seria fantástica se esse cidadão fosse um sujeito muito inteligente, que tivesse mesmo ideias de reconstrução de um mundo completamente destruído. Mas não, ele apenas é colocado como uma pessoa fútil, que não quer nada, realmente só quer o seu bel prazer. Aliás, para falar a verdade, nem isso, porque é enfatizado nos primeiros episódios aqui da segunda temporada que ele só quer curtir seus últimos dias de vida aqui na Terra congelada de maneira suntuosa. Mas, de fato, isso não é demonstrado episódio a episódio. Só se coloca que ele é um sujeito que quer dominar o trem que ele possuía antes. Afinal de contas, Melanie havia roubado dele lá no contexto da primeira temporada. Aliás, nem isso, né? Quando se teve a oportunidade de rever exatamente essa subtração da Melanie de todo o maquinário, o Snowpiercer, das mãos do Will Ford, aquilo foi apenas literalmente repetido, não teve nenhuma informação nova, uma coisa completamente que faz com que a série, de novo, ela vá caindo numa ladeira abaixo. E é exatamente isso, então, quase um resumo da segunda temporada. Nada evoluiu aqui, tudo na verdade. Primeiro se mostrou estancado no tempo e aos poucos foi indo para trás, principalmente com aquelas coisas dos ecos, das repetições uma atrás da outra. Praticamente a gente não viu nenhum personagem evoluir. Se a gente for analisar com uma lupa, talvez a única que teve uma demonstração de mudança de comportamento, de posição, foi literalmente a Audrey. E lembrando que na primeira temporada também só existia uma personagem, a Tess, que mudou de condição. Ela era uma da terceira classe e passou a ser de coração uma fundista, já que na segunda temporada temos a terceira classista, que é a Audrey, ela se voltando para aqueles elementos meio esquisitos do que ela era, mas era bastante interessante, na verdade, de dominação. Eu a chamei de dominatrix e ela se envolveu de novo emocionalmente com Will Ford. Na verdade, tinha aquela aparência no começo que talvez ela tivesse meio que se entregando a esse joguete dele para atraí-lo ao final da temporada, né? E dizer, não, eu estou aqui ainda trabalhando pela causa. Mas não era, na verdade. Ela apenas reverteu ao que, no fundo, ela sempre foi. Mas o que ela sempre foi, de novo, a série não explorou de maneira alguma. Apresentou que ela, sim, era uma pessoa corrompida, ou até, principalmente, que corrompe. Mas, no fundo, parou por aí. Tanto que, depois que essa apresentação foi feita, a personagem murchou completamente. Se ela não tivesse virado um refém ao final da temporada, praticamente
teria se tornado uma nulidade completa, assim como todos os outros personagens assim o são. E falando em personagens mal aproveitados, acho que o principal mesmo, com certeza, é aquela adolescente maluca psicopata, que eu não sei porque ela já sobreviveu à sua existência na primeira temporada. E aqui, na segunda, ela literalmente ela não fez nada, ela só tá fazendo presença. É quase um figurante de luxo. Assim como o Oz também, que é o seu parceiro aqui, romântico, aqui nessa segunda temporada. E bom, claro, antes de falar da Melanie, eu vou falar do Leighton. O Leighton também praticamente ele não evoluiu, ele está no mesmo patamar do que ele estava antes. Ele não ganhou uma questão diferente, apenas a sua causa de revolucionário, digamos assim, continuou numa versão 2.0. Ele queria tomar o poder do Will Ford de emulação e depois passou a querer tomar o poder do outro. Somente isso. E nem mesmo a existência do seu filho avançou também, porque ficou numa mesmice também. Só foi aproveitado inclusive esse fator, né, no começo, quando eles ganharam um vagão somente para si por causa justamente da condição da Zara de estar grávida, e ao final da temporada que também serviu como um certo joguete que vai ficar mais para a terceira temporada, né, do Will Ford. Também ficou na mesma. Bom, já vale a pena falar de Melanie? Não, deixa eu falar primeiro da Tess. A Tess, que foi o personagem que se desenvolveu lá na primeira temporada, praticamente o único, aqui na segunda, ela, naquelas coisas de eco, de repetição, ela passou a ser a investigadora, enquanto que Leighton foi na primeira temporada. E também ela ficou investigando um crime, bom, não era um serial killer, mas era uma sucessão de mortes, que também no fundo foi muito menos impactante, claro, do que foi a outra, porque aqui não tinha nem aquela questão da bizarrice, do lado freak do negócio, simplesmente foi uma série de assassinatos. Estava vinculado, claro, com o grande plano do Will Ford? Tava, foi bacana, quando enfim se revelou tudo aquilo, estava bem amarrado, digamos assim, quando o incidente foi apresentado, depois se transformou numa parte significativa lá do golpe do Will Ford, todo esse processo ok, mas para a personagem Tess, praticamente não significou muita coisa, ela apenas ficou traumatizada com tudo aquilo, mas não tinha lá muito peso. O que ela passou na outra temporada de realmente mudar de posição, aquilo sim tinha algo significativo para nós espectadores. O draminha dela aqui foi apenas uma coisa para constar, apenas, não serviu para nada. Antes de ir para Melody de novo, outro personagem importante é Ruth, que na primeira temporada era um personagem forte, misterioso, que foi mal aproveitado. E de novo aqui na segunda temporada, praticamente também bizarro, repetiram a mesma coisa. A inconstância dela, eles não sabem aproveitar. É um ótimo personagem a Ruth, mas eles não sabem o que fazer com ela. Eles até começam, mas eles não desenvolvem. Aliás, esse é o grande problema da série. Eles não desenvolvem os seus personagens. Eles têm caminhos para ir, mas eles param. De repente, eles sentam ali no chão, não é nem no banquinho, eles sentam no chão e se fingem de mortos. Bom, vamos então falar da Melanie, que foi o grande sacrilégio aqui dessa segunda temporada. Ok, a série em si, se você parar para pensar, ela não tem dois protagonistas, ela tem um protagonista, que é o Leighton. Afinal de contas, todo o discurso da série está em cima dele. A Melanie é apenas a antagonista da primeira temporada. E aqui na segunda, como efetivamente apareceu o verdadeiro vilão, o Will Ford, de verdade, ela meio que perdeu o seu rumo, ela virou apenas a maquinista. E depois também barra cientista. Por causa disso, de ser uma cientista, é que ela foi descartada da série, colocada de lado a princípio, para viver a sua aventura fora do trem. E aquilo sim também era uma expectativa de, caramba, a série vai explorar novos cenários. Se dentro dos mil e tantos vagões eles não criam novos cenários, vamos criar então do lado de fora e pensar um pouco a respeito desta particularidade da série, que é viver o resto da humanidade dentro de uma linha de trem. Mas por que não pode existir fora da linha de trem? Precisa do movimento? Não é possível um prédio constituir o clima necessário para as pessoas lá dentro viverem? Por que isso não é possível? Por que isso não é discutido pela série? Eles não dão razões. Claro, a série não é ficção científica. Aliás, acho que eles nem sabem o que é ficção científica. Eles estão naquela pegada de distopia e vão só por aí. A mesma distopia é mal ajambrada. Mas enfim, quando ela teve essa oportunidade de ir para fora, de novo, não foi nada aproveitado.
teve um belo gancho dela partindo para o desconhecido. Depois tivemos 2 episódios, onde não se citava ela. Bom, não podia ser citado literalmente de fato, porque a história voltou, foi um flashback. E depois, quando ela solou um episódio completamente, mas por culpa de fazer com que a atriz pudesse brilhar de maneira muito mais expressiva. Ficou aquela impressão, na verdade, que combinaram os produtores com a Jennifer Connelly. Olha, nessa segunda temporada você não vai ter muita participação, mas vamos dar para você um ótimo episódio para você poder sim ficar completamente destacado. E foi aquele objetivo mesmo. Ok, não é errado, para falar a verdade. Claro, o motivo disso tudo acontecer é por quê? Será que o salário da Jennifer Connelly era muito pesado, eles não podiam ter 2 grandes estrelas participando, porque afinal de contas, né, o Sean Bean estava agora aqui como Will Forge, e também o cacife dele não deve ser baratinho, como ele brilharia em todos os episódios. Então, vamos deixar então a antagonista anterior de lado e vamos trabalhar o atual. Acho que foi isso praticamente, mas fizeram de maneira completamente tosca, e principalmente a tosquice virou uma coisa indefensável justamente na conclusão da temporada, onde simplesmente a dispensaram de maneira horrível. Simplesmente a atriz ela não participou do último episódio de sua personagem. Efetivamente a personagem está dita como morta, embora o corpo não tivesse presente para nós constatarmos ali o seu estado final, derradeiro, e principalmente, né, a sua filha ali contracenar e passar toda a emoção necessária. Sim, teve aquela saia justa da filha da Melanie, a Alex, ter que chorar as mágoas em cima de um diário que a mãe havia escrito. Bom, pelo menos não tivemos a voz da filha da Melanie lendo o texto. Na verdade, era a própria atriz, a Jennifer Connelly, que estava fazendo, às vezes, do que ela viveu nos seus derradeiros instantes. Ok, mas foi completamente broxante tudo aquilo. Foi uma coisa ridícula, para falar a verdade. Eu nunca vi um descartar um personagem, ainda mais uma atriz de peso como ela, daquela maneira. Ok, pelo fato do corpo não ter sido exibido, aquele belo de picolé ali, provavelmente ela vai realmente sim voltar na terceira temporada. Existem boatos a respeito disso. E claro, a única maneira é que ela continua a seguir lá o caminho dos ratos, que existiam ainda por 7 anos, e ela encontrou sim um local quente. E também parece que há uma indicação que vai haver uma certa elipse de tempo e vai passar alguns anos na história. Ou seja, talvez 3, quem sabe uns 4 anos para frente, onde a composição então... Mas aí fica um problema, né? Como é que vai mostrar tanto esse lado da Melanie tentando sobreviver de alguma maneira e o que ficou lá no contexto final ali da segunda temporada, no embate Snowpiercer com a Big Alice. Afinal de contas, o vilão da vez, o antagonista da vez, o Will Forge, ele não foi defenestrado, ele ainda está vivo. Ou seja, aqueles problemas que na verdade, na retomada de poder do Leighton, que foi completamente apressada também, na verdade ele tomou de fato tudo de volta, porque se todo o poderio que o Will Forge teve para cima do Leighton foi justamente que ele tinha um apelo das pessoas que amavam. Ou seja, mesmo que Leighton tentou se valer da presença da Melanie, também foi uma forçação de barra, porque se todo mundo confiava no Will Forge, automaticamente a maioria das pessoas que estão lá dentro do Snowpiercer não confiam nas ideias da Melanie, a não ser que o Will Forge diga: vocês podem confiar, tem o meu aval. Simplesmente é uma questão de súdito para o soberano. Não tem como todo mundo acreditar: ah não, existem lugares quentes, vamos deixar de confiar então no Will Forge. Não, isso é impraticável. Foi uma forçada de barra que aconteceu nos últimos instantes aqui da segunda temporada. Ou seja, na verdade, aquela retomada de poder do Leighton é fictícia, completamente uma bela de uma fantasia, um exagero descabido do texto. Eles precisam trabalhar também isso no começo da terceira temporada. Pode ser que sim, seja exatamente isso em 1, 2, 3 primeiros episódios. Existe então a elipse de tempo e aí a gente reencontra Melanie mais uma vez. Suponho que seja mais ou menos algo assim. Então, enfim, eles acabem com o Will Forge ou a série se encerra. Afinal de contas, tudo vai estar mais quentinho. Bom,
A segunda temporada é isso, uma confissão dos escritores, roteiristas, produtores, que eles não sabem o que fazer com a série. E o seu discurso fica cada vez mais vazio. O discurso da luta de classes. É só isso que eles querem vender, para falar a verdade. Eles não querem fazer um show de ficção científica, um show melhorado de distopia, trabalhar os personagens que eles possuem. Bom, isso é a pior coisa, com certeza. Aliás, na verdade, isso é uma constante em muitas séries que se dizem justamente de ficção científica. Eles não querem trabalhar, aliás, o grande mote da ficção científica, que é analisar o aspecto humano, pois as histórias mirabolantes, futuristas, tecnológicas, na verdade são apenas um pretexto e os artistas usam para esmiuçar a alma humana, as mazelas do ser humano. É somente isso, esse é o truque do que se chama ficção científica. Mas esse pessoal de hoje em dia simplesmente não liga para isso, ou seja, o foco principal é completamente descartado em prol dos discursos vazios. É isso que é Expresso do Amanhã, como muitas outras séries, infelizmente. Assim, só para destacar duas coisas importantes, né, que sim, voltou um outro personagem, que foi lá a Josie, que estava considerada morta, outro personagem aqui da própria temporada, que é o Kelvin, que foi dado como morto também, reviveu. Uma constante também aqui, se reviver personagens à torto e à direito. Enfim, por isso que, claro, Melanie também pode voltar tranquilamente para a terceira temporada, porque é quase um discurso normal deste show. Né? Por aí, tudo bem, né? Bom, temos a questão também de uma maior valorização lá do personagem do chefe dos operadores, que parecia que ia crescer ao longo dos episódios, mas no final das contas só serviu, claro, para ser engavetado lá junto com sua família. Esqueci o nome dele, não estou conseguindo me lembrar de jeito nenhum agora. Mas enfim, realmente outro personagem mal aproveitado. Falando nas gavetas, né? Aquele mistério do para que serviam elas, foi totalmente esquecido, mas porque inventaram outra coisa meio esquisita também. Claro, tem um pouquinho a ver com ficção científica, que era o fato daquele homem, o Bob Gelo, existir, o que eles faziam com o corpo dele, de cada vez mais resistir ao frio. E depois, claro, tudo isso foi convertido para a personagem da Josie. Bom, isso eu acho que eles vão continuar com certeza na próxima temporada, porque efetivamente, claro, esse personagem, a Josie, ainda está vivo. Bob Gelo já foi, né? Mas ela continua e ela praticamente está virando uma super heroína. Fazer o que, né? Sabe-se lá o que vão fazer com ela na próxima temporada, ou com o Leighton. Enfim, não dá para ter nenhuma expectativa de... Aliás, uma coisa super importante dessa segunda temporada, não existiu um gancho bom para a gente tentar, pensar, querer ver a terceira temporada. Finalzinho, esperançoso, claro, do pessoal tentando retomar o trem, ou se reconectar, né, ao restante do Snowpiercer. Aquilo você fala, nossa, não vejo a hora de passarem os meses para ver como é que isso vai se resolver. Porque a questão da Melanie, se ela volta ou não volta, não ficou pra gente, pro espectador. Definitivamente a série encerrou o arco dela. O arco, inclusive, com sua filha. Outra coisa, eu já estava esquecendo de dizer e frisar bastante, essa segunda temporada estava bem focada desde o começo, aliás, já aproveitando o último episódio da temporada passada, da relação mãe e filha. Isso era importante. Elas se acertaram ali no meio do caminho? Sim, se acertaram. Mas era um arco que parecia que ia ser constante durante toda a temporada, ia ter um final grandioso, naquelas que eu pensava, né? Não, será justamente a Alex que vai trair o Euphorio, porque ela vai querer ficar com a mãe, vai perdoar o abandono que ocorreu, né? Bom, não, isso foi até esquecido, para falar a verdade. Assim como aquela personagem nova que apareceu também, né? Que era a última australiana, depois a gente descobriu, né? Parecia também que seria alguém de destaque, mas, de novo, eles não sabem trabalhar personagem. Eles colocam lá por colocar, usam em alguns momentos, fazem uma amarra aqui e acolá, mas na verdade fica... não tem jeito. Eles não sabem aproveitar nada. Enfim, não tenho o que dizer dessa segunda temporada a não ser um belo de um desperdício de tempo de quem se interessa por boas histórias. Sim, é verdade, muita gente pode gostar de tudo que foi exibido, achar emocionante, achar desafiador, mas não. É uma coisa bastante requentada, na verdade, tudo que foi apresentado na primeira temporada. Se você olha friamente, como a série exige, friamente,
nada de novo foi apresentado aqui. Apenas um repeteco de coisas já vistas, de maneira um pouquinho diferenciada, só para não ficar muito evidente que nós não somos criativos. E podem apostar então que na terceira temporada também vai acontecer a mesma coisa. Não imagino que, mesmo com a questão de existirem pontos quentes em vários lugares da Terra, isso vai ser explorado efetivamente e o pessoal vai sair do trem. Eu acho que não. E principalmente, né, a série precisa dessa questão de ter um ser poderoso, um soberano que quer oprimir os demais. Se não tiver isso, a série necessariamente tem que acabar. E nisso, será que vai existir um outro cidadão que vai querer tomar aí sim o poder do Will Ford e do Leighton também? Por tabela, que a Melanie vai acabar descobrindo? Talvez seja uma boa via, porque é somente isso que a série sim vai poder oferecer. A mesmice, a repetição de tudo. Portanto, para essa segunda temporada de Expresso do Amanhã, que não deu emoção nenhuma e não faz com que a gente tenha vontade de assistir a próxima, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Completamente abaixo da média, tendendo ao fracasso brevemente. É isso.